Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento hoje fala sobre suplementação alimentar. O que de fato ajuda, em que casos uma alimentação equilibrada dá conta, o que avaliar individualmente e, claro, por um profissional na hora de fazer prescrições e também o acompanhamento. Os nossos convidados são o Dr. Felipe Savioli, nutrólogo, médico do esporte, especialista em ortopedia e traumatologia. Dr. Felipe, bom dia, obrigada por estar conosco hoje. Bom dia, Cássia. Bom dia aos nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite. E temos também outros convidados. Está conosco o Edu Dracena, que é diretor técnico do Cruzeiro. Você se lembra muito bem desse nome, atuou como jogador de futebol em vários clubes, Santos, Palmeiras, Corinthians, Olympiacos, Fenerbahçe, também jogou na seleção brasileira. Edu Dracena, seja bem-vindo. Obrigada por estar com a gente hoje. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E também está conosco o Daniel Guedes, jogador de futebol profissional, atuou em clubes como Santos e Goiás. Bom dia para você, Daniel. Bom dia, Cássia. Bom dia, Edu. Bom dia, doutor. Um prazer estar com vocês aqui, viu? Quero começar aqui pelo doutor Felipe, antes de colocar os outros convidados aqui na conversa, perguntando, doutor, o que a gente sabe em relação à suplementação e considerando, claro, os perfis individuais das pessoas, porque algumas pessoas vão precisar desses suplementos, entre aspas, para uma atividade física mais intensa e outras pessoas para aquela atividade física, digamos, mais do dia a dia. O que hoje a ciência, a nutrologia, a medicina esportiva nos mostra em relação a suplementos? Primeiramente, a gente tem que saber qual o suplemento, em qual dose e para quem. Tá? E também a gente tem que fazer a pergunta qual o objetivo desse suplemento. O suplemento ele pode ser prescrito muitas vezes porque o atleta ele não consegue atingir as metas, as necessidades que ele tem de proteína, de carboidrato, e isso iria ajudar para a gente chegar nesse objetivo. Ele pode usar um suplemento para acelerar a recuperação dele, de um treino intenso que ele teve durante a semana, uma semana que tem 2, 3 jogos, que pode acontecer, ou ele pode fazer também esse suplemento para ter uma melhora no desempenho. Então, primeiro a gente tem que classificar para que a gente vai objetivar esse suplemento. O segundo é se existe a necessidade desse suplemento ou não. Então, eu consigo atingir isso na alimentação? É possível ter os mesmos efeitos benéficos disso consumindo outros tipos de produtos, outros tipos de alimentos? Tá? E a gente tem que definir o principal objetivo disso, se vai ter, ele vai conseguir correr mais, se ele vai ter mais explosão, se ele vai recuperar de uma forma melhor. Então, é uma análise bem complexa que a gente tem que fazer se vai ter benefícios a gente suplementar com determinada substância ou se não vai ocorrer nenhum tipo de benefício com isso. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar aqui com o Dr. Felipe para saber dessa análise caso a caso. Quero perguntar aqui para o Edu como que foi na sua jornada esportiva a adoção desses suplementos. Como que foi essa orientação na sua carreira, Edu? E como que você começou a usar e que tipo de suplemento? Então, Cássia, eu comecei a usar já mais lá por 32, 33 anos, né, de idade. Quase no final da minha carreira, né? Porque até então no futebol não tinha tanto essa exigência, né, que tem hoje com relação a treinamentos, a jogos, né? Então, quando se começou realmente introduzir, né, o pré-treino, o pós-treino, né, e fez com que eu, né, prolongasse um pouco mais a minha carreira, porque você se suplementando, você tendo essa suplementação te ajuda você desenvolver mais o seu futebol, porque você vai estar, como o doutor acabou de falar, você vai estar mais descansado, você vai estar mais preparado, mais alimentado, né? E também quando você acaba um treinamento ou algum jogo, você também já entra com uma suplementação pós-jogos, que faz com que você reduza o tempo de recuperação, né, de um jogo ou de um treino para o outro. Então, isso me ajudou bastante a ter uma prolongação, né, vamos dizer assim, da minha carreira, que eu consegui jogar até os 38 anos, né, em alto nível,
e com a intensidade que o futebol está exigindo hoje de todos os atletas. Esse ponto que você tocou é importante, né? A intensidade que hoje o futebol exige dos atletas, que é um futebol que pode ser muito mais demandante, muito mais cansativo. E para te ajudar com essa suplementação, você teve o auxílio de especialistas? Como que foi isso para você, Edu? Tive sim, eu fui atrás do nutrólogo, onde que ele me indicou, né, várias, primeiro exames, né, naturais, né, exames de sangue, tudo para saber como que eu estava, para depois sim ele prescrever, né, na receita as coisas que eu poderia estar usando e também me ajudando também na questão alimentar, né? Ele fez com que no meu cardápio ele tirasse algumas coisas, introduzisse outras e fez com que esse equilíbrio tanto da comida em si, da alimentação, junto com a suplementação, fizesse com que eu estivesse bem, né, tanto da parte física como na parte mental, para que a exigência hoje do futebol, né, não me atrapalhasse, né? Claro que ele não ia dar uma receita mágica, mas isso ajuda bastante aos atletas estarem preparados para desenvolver o seu trabalho no dia a dia tanto nos treinos como nos jogos também. O Edu gentilmente aceitou participar aqui do programa, mesmo tendo um compromisso agendado para o mesmo horário. Então, a gente vai fazer uma curta participação dele, mas vai continuar o Bem-Estar em Movimento. E, Edu, te agradeço demais por ter trazido seu depoimento aqui para a gente e eu espero em breve voltar a conversar com você, combinado? Combinado, Cássia, é um prazer estar falando com vocês. Um grande abraço ao Dr. Felipe, ao Daniel Guedes, né? E com certeza vão ser pessoas que vão esclarecer bastante aí essa parte da suplementação na parte esportiva. Valeu, Edu. Então, Daniel, já quero passar a bola para você também, te perguntando a respeito dessa questão dos suplementos, né? Você é um atleta mais jovem, então eu imagino que essa questão de suplementos talvez tenha entrado na sua vida profissional um pouco mais cedo ou não? Como que foi para você? É exatamente isso, Cássio. Na minha vida ela entrou um pouco mais cedo. Eu tinha algumas queixas assim durante os jogos e eu comecei a perceber que não era muito normal, né? Porque eu conseguia observar os outros atletas super bem e eu percebia que tinha alguma coisa errada comigo no sentido de cansar mais rápido, se fadigar mais rápido, uma recuperação um pouco mais lenta, e eu percebi que isso não era normal. Então eu também busquei essa ajuda de um profissional, né, especialista nisso, que foi o Dr. Eduardo, que me ajudou bastante e acabou que introduzindo a suplementação, eu tive resultados assim significativos que de verdade me surpreenderam e fizeram de fato de mim um atleta muito melhor e muito diferente do que eu era. Muito legal. Esse é um bom momento para a gente voltar a perguntar aqui para o Dr. Felipe sobre essa questão. O Dr. Felipe fez uma introdução bem importante falando da necessidade de conhecer o paciente para o qual se está prescrevendo algum tipo de suplementação e saber quais são os objetivos dessa pessoa, né, doutor? Então, por exemplo, um paciente que não é um atleta, mas está se dedicando mais à atividade física, está treinando mais, sente que poderia render um pouco melhor, o que ele deve fazer? Qual o profissional que ele deve procurar para saber se é o caso dele fazer algum tipo de suplementação? Inicialmente, ele teria que fazer uma consulta com um médico, onde vai pedir alguns exames, porque em algumas vezes a gente não consegue detectar algumas situações que ainda estão assintomáticas, alguns déficits, né? Carências de vitaminas e minerais que estão no estágio inicial e que não são ainda capazes de gerar algum sintoma, como, por exemplo, lesões na pele, queda de cabelo, etc., para a gente poder fazer uma avaliação criteriosa e detectar detectar essas carências da forma mais precoce possível. Tá? Posteriormente, depois, se identificado algum tipo de carência, a gente corrige e depois a gente vai partir para um outro tipo de suplementação que é visando desempenho. Ou seja, já é um paciente, já é um atleta rígido, saudável, mas ele quer melhorar o desempenho dele. E a suplementação que a gente vai usar vai depender muito do tipo de esporte que ele vai estar realizando. Tá? A gente tem hoje
como um consenso que existem 5 suplementos que a gente considera nível A, que são os suplementos que realmente funcionam, que é a creatina, a beta-alanina, a cafeína, o bicarbonato e os nitratos que vêm de alguns alimentos, como o suco de beterraba. Mas, para cada tipo de esporte, existe um suplemento que vai ser melhor. Se ele estiver, por exemplo, buscando força, potência, a creatina pode ser muito boa. E se ele estiver pensando mais em atividades aeróbicas de longa duração, aí suplementos que vêm dos nitratos podem ser mais interessantes. Então tem que ser feita uma avaliação muito criteriosa de qual tipo de esporte que ele vai realizar e qual tipo de suplementação que a gente vai fazer. E o futebol, eu vou falar do futebol, porque a gente está com 2 convidados aí que são atletas profissionais de futebol. Ele tem uma característica muito interessante, porque o futebol ele é muito, como eu posso falar, democrático em relação aos biotipos. Então, se você for ver uma final olímpica de atletas que correm 100 metros rasos, você vai sempre ver o mesmo biotipo. São atletas muito fortes, com bastante massa muscular. E se você for ver uma maratona, é o oposto. São atletas que estão fazendo, teoricamente, o mesmo esporte, mas são atletas mais magros, eles têm baixa massa muscular, são bem secos, né? Você tem atletas que têm 1,80 m e pesam uns 58 quilos, né? Disputando maratona. E o futebol ele tem uma coisa interessante pelo seguinte: no futebol, joga o mais franzino, que às vezes no meio de campo, armando um jogo, joga às vezes o que tem mais massa muscular, como um centroavante trombador ou um zagueiro, joga aquele que tem bastante explosão em recuperação, um meio armador, joga um atleta que tem uma característica mais aeróbia, que pode ser laterais, que hoje estão correndo cerca de 10, 12 quilômetros por jogo. Então, o futebol é um desafio um pouco maior para você identificar qual tipo de padrão e o que ele vai fazer durante o jogo, o que está, as exigências que o técnico orientou para ele estar realizando, para a gente adaptar uma suplementação adequada. Você sabe, eu nunca tinha pensado nisso, o quanto um jogador de futebol hoje em dia pode ter de correr durante a partida, e é impressionante que seja todo esse tempo e faz todo esse sentido. Agora, Daniel, quando você foi buscar ali a questão da suplementação, porque percebeu que você poderia render um pouco mais do que você estava rendendo e foi procurar esse aconselhamento profissional, queria te ouvir também sobre os outros pilares que normalmente a gente considera quando pensa na suplementação, que é a própria questão de ajustar, às vezes, a alimentação, né? De saber se a gente está consumindo na alimentação todos os nutrientes e considerar outros pilares importantes para a saúde, como a questão do sono, por exemplo. Como que foi isso para você? Eu tive que, de fato, ajustar todas essas coisas, né? Então, nós começamos, eu busquei essa ajuda profissional, conversei com o meu médico e a primeira coisa a fazer foi os exames. Fizemos os exames. Ele detectou ali o que precisava repor de vitaminas, o que precisava ser feito, né, com outros medicamentos e suplementos, e nós começamos um trabalho completamente assim, do zero. E eu entendi que a vida de um atleta profissional ela é muito mais difícil do que eu imaginava, né? Então eu tive que cuidar muito bem da minha saúde, da minha alimentação, do sono, a qualidade do sono, que era muito importante também, porque eu comecei a entender, né, que tudo fazia parte da minha recuperação. Então, quando eu uni todas essas coisas, alimentação, suplementação, qualidade do sono, e comecei a ter mais intensidade naturalmente sem eu perceber. Então, era muito notório, né? Nos treinamentos, nos jogos. Então, tinha jogos que com 15 minutos do segundo tempo eu estava completamente desesperado para que o jogo terminasse logo. E aí, depois desses ajustes, assim, eu terminava os jogos e estava pronto para jogar mais um tempo, se for preciso, diante de tudo isso que o doutor deixou muito claro, que eu sou lateral direito e eu tenho que correr no mínimo 10 quilômetros por jogo, e a normalidade hoje é entre 11 e 12, né? Então, assim, o que se exige de nós é uma coisa muito, muito grande. Então,
quando eu uni todas essas coisas, de fato fez muita diferença para mim. Não só a suplementação, mas a união de todas essas coisas que nós falamos. Doutor Felipe, lá no comecinho da nossa conversa, você falou sobre os dois tipos ali de suplementação. O primeiro tipo, que é aquele que vai suprir alguma carência nutricional que eventualmente a pessoa tenha. E o segundo tipo, que é aquela suplementação para melhorar o desempenho. E aí você falou de 5 tipos de suplemento que hoje são considerados alguns muito bons. E claro, gente, a gente está falando aqui, dando nomes, mas nada disso você vai consumir sem o aconselhamento médico. Tem que ter um profissional de saúde te orientando, inclusive para saber do que você precisa, de quantidades. E justamente o primeiro que você falou em relação àqueles 5 que parecem ser muito bacanas aí para uma parte considerável das pessoas, é a creatina, que é uma coisa a respeito da qual está todo mundo dizendo. O que é a creatina e como ela funciona? Ela é formada por 3 aminoácidos, tá? Os aminoácidos são as moléculas precursoras da proteína, tá? E a creatina a gente consegue encontrar nos alimentos naturais, principalmente derivados de carnes, seja o tipo de carne que for. E a gente fabrica também, a gente produz um pouquinho de creatina, tá? Essa creatina, ela é responsável por uma série de reações no nosso corpo. Uma dessas reações é a produção de energia. A gente tem uma molécula, que é chamada molécula de ATP, que ela precisa ser produzida, na verdade ela precisa ser ressintetizada, mas vamos falar que ela precisa ser produzida para gerar energia. E esse tipo de energia, ela pode ser uma energia rápida ou uma energia lenta. Por exemplo, uma pessoa que tem que fazer um movimento de explosão, um movimento com muita potência, e quando eu estou falando potência, estou falando de força com velocidade, né? Ou ele pode fazer um movimento contínuo de uma intensidade menor. A pessoa vai correr uma maratona. A creatina, ela ajuda bastante nessa produção de energia de forma rápida, de forma explosiva. E é por isso que muitas pessoas que buscam aumento de massa muscular, frequentando academias, acabam suplementando creatina, porque ele vai aumentar a força da pessoa, diminui o tempo de recuperação entre uma série e outra, e conseguindo carregar, fazer exercícios com mais carga, consequentemente, se houver uma boa alimentação, um bom descanso, ele acaba tendo um ganho de massa muscular. A creatina, ela tem 2 pontos importantes que eu queria frisar para os nossos ouvintes. É o seguinte: durante muito tempo, a creatina ela foi associada com problemas renais. Não pode consumir creatina porque vai dar problema renal. Essa situação ocorreu porque uma revista muito respeitada nos Estados Unidos, que a gente chama de JAMA, ela acabou publicando um relato de caso, na época, no começo dos anos 90, onde uma pessoa que já tinha 2 problemas renais, tá? Ele tinha 2 situações que a gente fala de glomerulosclerose e síndrome nefrótica, que são 2 situações que acometem bastante, de forma importante, a função renal. Ele utilizou creatina e começou a aumentar os níveis de creatina e creatinina, né, que é o produto de degradação que a gente tem no corpo, e isso se associou a um problema renal. Na verdade, esse trabalho depois ele foi, de certa forma, muito criticado, porque, obviamente, um dos marcadores que a gente usa como diminuição da função renal é a creatinina, e todo mundo que suplementar com creatina vai ter maior creatinina no sangue e não necessariamente uma diminuição da função. Tá? Hoje, a gente sabe que a creatina é um suplemento extremamente seguro, desde que se respeite as quantidades de ingestão para cada pessoa. Isso a gente vai levar em conta idade, peso, etc. Então, a primeira mensagem que eu falo para vocês é que, se for respeitado os limites de ingestão de creatina, ele é extremamente saudável, ele vai te ajudar não só na parte de ganho de massa muscular, como agora eu vou citar o segundo ponto, existem muitos artigos mostrando que suplementação de creatina existe uma situação que melhora o prognóstico de doenças neurodegenerativas. E quando estou falando de doença neurodegenerativa, eu estou falando de Alzheimer, eu estou falando de Parkinson. Então a gente tem hoje evidência na literatura científica mundial, de periódicos respeitados, importantes, de que não ainda
que o consumo de creatina vai evitar uma doença neurodegenerativa. Isso eu ainda não tenho literatura científica robusta que me confirme isso. Uhum. Mas existem sim trabalhos mostrando que existe melhora da parte do prognóstico de algumas doenças neurodegenerativas com a suplementação de creatina. E isso começou numa situação onde a gente acabou estudando o metabolismo da creatina, como é que ela se comporta no nosso corpo, que a gente via que 5% dela ia para o cérebro, ia para o sistema nervoso central, e os outros 95% ia para o músculo. Então a gente pensou, se vai para o cérebro tem alguma função, e aí a gente está ainda entendendo e estudando para aprender como que ela se comporta. Olha aí, bem interessante isso. Sabe que quando a gente mencionou que a gente ia falar sobre creatina e outros suplementos, a gente começou a receber perguntas de pessoas a respeito desse assunto. E tem perguntas a respeito da utilização, do momento da utilização. Então, por exemplo, e também se pode tomar creatina junto com, por exemplo, carboidrato ou com cafeína. Se tem alguma influência na absorção da creatina, se você consome junto com carboidrato ou junto com cafeína. Tem alguma relação, doutor? Olha, tem alguns trabalhos interessantes com a creatina. Então, assim, o primeiro ponto é que eu tenho suplementos que precisam ser usados próximos do momento de treinamento, de competição, como, por exemplo, uma cafeína, como, por exemplo, um bicarbonato. E eu tenho alguns suplementos que às vezes demoram 2, 3 semanas para fazer efeito, que eu tenho que ir consumindo diariamente para poder ver algum benefício. A creatina é um desses suplementos que precisa consumir durante 2 semanas para a gente ter um efeito. Antigamente, se falava muito, vamos fazer uma fase de saturação para que eu já tenha um efeito em 1 semana, mas hoje, na prática, a gente não tem mais indicado essa fase de saturação, porque são doses realmente muito grandes, chegavam-se às vezes a mais de 20 gramas de creatina por dia. Né? E, então, eu devo consumir durante 2 semanas para ver um benefício. E assim, a gente, dentro da literatura científica, a gente fala que às vezes tem um trabalho mostrando isso e às vezes a gente fala que tem um consenso. Então, muitas vezes sai um trabalho mostrando uma coisa, assim, olha, tomar creatina junto com um determinado alimento, consumir junto com um determinado alimento pode prejudicar a absorção. E quando a gente fala que tem um artigo, a gente fala que precisa de mais artigos mostrando essa situação para a gente ter um consenso e falar que realmente deve ser feito dessa forma. Então, hoje, a creatina tem uma melhor absorção quando ingerida com carboidratos e proteínas, tá? Então, eu geralmente, no consultório, costumo orientar, às vezes consumindo uma refeição menor, às vezes no lanche da manhã, no lanche da tarde, ou mesmo se puder no almoço. A gente sabe que tem poucos artigos, é verdade, mas mostrando que existe uma absorção maior de creatina junto com proteína e junto com carboidrato, e existe um artigo só mostrando que a ingestão com cafeína diminui um pouco a absorção. Então, nessa situação, realmente eu tenho um artigo mostrando isso, mas eu preciso de mais artigos mostrando isso para eu ter uma convicção de que realmente essa situação acontece. Porque dentro de uma pesquisa existem o que a gente chama muitos vieses, né? Muitas situações que podem comprometer o resultado final, e quando a gente faz várias pesquisas com a mesma metodologia, a gente acaba tendo um consenso com um pouco mais de confiança. Ô Daniel, quando você começou a fazer, né, a sua suplementação, e você já contou pra gente que mudou o seu desempenho em campo, que você passou a ter um desempenho muito melhor em campo, como que ficou a questão da recuperação entre as partidas? Você sentiu também uma melhora nesse aspecto? Com certeza. Eu observei que assim, tudo mudou. Assim, não estou falando só da minha questão profissional como atleta, mas de disposição mesmo, assim, de bem-estar. E tanto que, assim, eu não abro mão da suplementação, e hoje minha esposa, os meus filhos, né, nós consultamos com o mesmo médico, e todos nós aqui, dentro daquilo que cada um precisa, nós utilizamos, porque, assim, a mudança foi significativa na vida de todos nós, e de fato, assim, valeu muito a pena ter conhecido o médico que nos orientou a fazer essa prática aí da forma correta.
Aí quando você fala assim, dentro do que cada um precisa, né, mencionando a sua família, eu já imagino que já deve ter chegado até você aquele amigo que de repente fala assim: "Nossa, mas você tá bem? O que que você tá tomando? Será que é bom para mim também?". Da mesma maneira que a gente tem muita automedicação no Brasil, a gente também tem muito essa questão de às vezes as pessoas recomendarem, né, entre aspas, uma vitamina ou um suplemento. Isso costuma acontecer com você, das pessoas te pedirem recomendação? Sim, acontece muito, principalmente os meus companheiros de clube por verem assim a mudança, porque tudo melhora, percentual de gordura, com a alimentação, com a suplementação correta, né, a demanda de jogos, que aqui no Brasil nós jogamos a cada 2 dias, né? Então, assim, às vezes 3 jogos na semana, tendo que correr aí 11, 12 quilômetros com intensidade, né? E acaba que os amigos eles veem essa melhora e acabam pedindo a orientação, né? Porém, nós, os esportistas, temos aquele famoso controle de doping, então, assim, até por respeito, assim, eu prefiro indicar apenas o especialista e deixar com que as pessoas busquem ajuda profissional. Eu nunca Sim. aconselho nenhum amigo a tomar o que eu estou tomando, né? Eu aconselho ele sempre a buscar a ajuda de um profissional da área para que também não ocorra nenhum tipo de problema. É isso aí, a conduta responsável. Quero agradecer demais, Daniel Guedes, jogador de futebol profissional, trazendo aqui pra gente, no Bem-Estar e Movimento, o seu depoimento de como a suplementação melhorou a sua atuação, não só em campo, mas também a sua vida nesse período entre partidas. Daniel, obrigada, sucesso para você. Obrigado, Cássia. Obrigado, doutor. Um prazer falar com vocês. E o Até doutor mais. Felipe Savioli, nutrólogo, médico do esporte, especialista em ortopedia e traumatologia. Muito obrigada por tantas informações, doutor. Tenho certeza que a gente ainda tem conversa para muitas outras edições e espero voltar a conversar com o senhor em breve. Obrigada mesmo. Obrigado, Cássia. Obrigado aos nossos ouvintes, a toda a equipe da CBN. Sempre um prazer estar falando com vocês e, precisando, a gente conversa sobre outros temas mais para frente. Um bom dia para todos. E quero deixar o agradecimento também ao Edu Dracena, diretor técnico do Cruzeiro, atuou como jogador de futebol na seleção, em vários clubes aqui no Brasil e no exterior. Também estava com a gente no primeiro bloco, teve que sair para um compromisso nesse segundo, mas você que não ouviu o primeiro bloco, volta lá que você vai acompanhar também a fala do Edu Dracena a respeito de suplementação alimentar. Bem-Estar em Movimento conta com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.